good afternoon, good morning. It's dependent on the time that you're going to connect to our broadcast. Let God bless your life. Today we're going to continue our subject, our topic, the vision of God for His church. A visão de Deus para a igreja. Que Deus Todo-Poderoso, mais uma vez aproximamos a Ti, o Criador do Universo e o Criador de toda coisa. Senhor, cá estamos para poder beneficiar da Sua mão poderosa, do Teu Espírito, que venha reestruturar, ensinar, cimentar as nossas vidas. Queremos ser ensinados por Ti no canal de um homem. O Seu Espírito, Senhor, que ilumina o caminho de cada um de nós, em nome de Jesus. Let my God bless your life. Que Deus abençoe a sua vida in the mighty name of Jesus. You're not going to be disappointed this afternoon because you're going to receive the word of God. Não vais estar desapontada nesta tarde porque queremos partilhar a visão de Deus para a igreja. Aleluia. Que Deus abençoe o seu povo. Obrigado porque está a partilhar o nosso direito, o nosso live. Hoje vamos falar de 3 coisas. Vamos resumir para que depois vamos ler também alguns versículos bíblicos, mas vamos falar de 3 pontos. Hoje falaremos da missão, da visão e de valores. O nosso tema central que estamos a partilhar esta semana, a visão de Deus para com a sua igreja. Visão de Deus para a sua igreja. A visão da igreja. Shalom significa a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja convosco. Falar da visão, vamos ter um versículo, vários versículos hoje, vários versículos que falam da visão. Porque tudo quanto que podemos falar deve ser baseado na Sagrada Escritura, o fundamento. Para falar da visão, é preciso a gente entender que Cristo é a graça para a igreja. Eu falava, dentro da igreja nós temos um dirigente. Quando se fala da igreja, somos nós. Nós é que constituímos a igreja. A igreja não são 4 paredes. A igreja somos nós que constituímos a igreja. E essa igreja, a cabeça é Jesus Cristo. E nós formamos o corpo. Dentro deste corpo, temos o dirigente que é um ser humano. Que busca pela soberania de Deus, a soberania de Deus, essa soberanidade de Deus, que venha dirigir a igreja. Escuta, Lucas capítulo 22, no seu versículo, Lucas capítulo 22, no versículo 61, a palavra de Deus nos diz o seguinte, vamos ler. Virando-se o Senhor, olhou para o Pedro, e o Pedro lembrou-se da palavra do Senhor, como lhe havia dito, antes que o galo cante, hoje me negarás 3 vezes. Por que Jesus, Deus vai se encarnar a Jesus carnalmente que vai habitar no meio do seu povo? Jesus tinha seus 12 discípulos que ele ensinou durante 3 anos. Dentro da missão, hoje vamos ver 3 pontos. Vamos falar da missão, vamos falar da visão e vamos falar de valores dentro de uma igreja. Para os dirigentes, uma igreja pode ser dirigida num pastor, um profeta, um apóstolo, um evangelista, um doutor. Todo esse dom ministerial, ministro da palavra, do Efésios capítulo 4,
no seu versículo 11, engloba no seu todo, nós chamamos pastor. Um pastor é dom ministerial, um pastor é função. Profeta pode ser chamado pastor dentro da função, doutor pode ser chamado pastor dentro da função, profeta, apóstolo poderá ser chamado pastor dentro da função. Isso significa esta pessoa está a exercer função pastoral, porque está a cuidar das ovelhas na sua pasta. Essas ovelhas que o evangelista foi buscar, essas ovelhas que o profeta deu a palavra, essas ovelhas que o doutor colocou o ensinamento, essas ovelhas que o pastor fez sentar na Sagrada Escritura. Que Deus abençoe. Eu gostaria de chamar a atenção para todos os obreiros, para todos os levitas, para todos os cooperadores, diáconos, anciãos. Eu gostaria de chamar a atenção. Deus, numa igreja, ele chama uma pessoa como dirigente. Numa igreja, Deus chama uma pessoa como dirigente, é o pastor. Esse pastor pode ser doutor, pode ser apóstolo, pode ser profeta, pode ser evangelista. É o pastor, dentro da função pastoral. O pastor, como é uma só pessoa, dirigente número 1, a igreja pode ter 2, 3, 4, 5 pastores, não faz mal. Mas tem um único dirigente que dirige a igreja. Como esse dirigente não pode se dividir dentro da igreja, o que ele vai fazer é o quê? Vai levantar alguém que vai dirigir a intercessão. Ele deu tarefa, entregou nesta pessoa. Vai levantar uma pessoa que vai dirigir a juventude. Vai levantar uma pessoa que vai dirigir o departamento das senhoras. Vai levantar uma pessoa que vai dirigir o departamento dos senhores. Vai levantar uma pessoa que vai dirigir o departamento dos casais. Vai levantar uma pessoa que vai dirigir o departamento do social. Essas pessoas que eu acabei aqui de citar devem reportar ao pastor. Você não pode combater o seu dirigente que te levantou. Você não pode combater alguém que está a preparar você para um dia que você também venha dirigir. Quando és colocado num departamento qualquer, é porque o pastor está a ver o potencial que está em ti, ele vai te preparar numa determinada área, depois ele vai te dar carga maior. Se vocês são fiéis nas pequenas coisas, Deus irá nos confiar grandes coisas. Atualmente, o que nós notamos, não esqueça, o tema que estamos aqui a partilhar, a visão de Deus para a sua igreja. A visão de Deus para a sua igreja. Hoje nós notamos um diretor ou um presidente da juventude está a combater o seu pastor. Ele não sabe pregar. Você esqueceu que ele que te levantou, te colocou nesse departamento. Você cria sua pequena igreja dentro da igreja maior. Dirigente da intercessão vai combater o seu pastor, dizer que eu é que sei rezar mais que ele. Tudo bem. Você esquece que ele te incumbiu carga para que você possa trabalhar dentro desse ministério que ele recebeu. Se você tem feito isso, muda a sua forma de andar, busca conhecimento nessa pessoa que quer te levar além fronteira. Que Deus abençoe. Nós lemos no Lucas capítulo 22, versículo 61, onde Jesus vai virar, olhar a Pedro, a palavra. Ele sabia que ele tinha que virar para falar a este homem que lembra das palavras que este homem, porque ele queria transferir algo importante
a transferir na mudança daquilo que Deus queria fazer na vida do Pedro. Vocês lembram quando vieram buscar Jesus Cristo? É o Pedro que tirou a sua espada e cortou a orelha do Marcos, vocês sabem. E Jesus disse, não chegou o momento de você fazer isso, pega a sua espada, volta no lugar. Você sabia, quando Jesus perguntou a seus discípulos, o que é que as pessoas dizem de mim? Jesus, Filho de Deus, Jesus Deus, que veio habitar no meio de nós, queria entender se o povo tinha conhecimento da sua visão. Jesus was trying to know if the people they have knowing for the vision. Ele queria entender, il voulait savoir si le peuple avait la vision. Ele queria entender se o povo tinha visão. Mas o povo, ninguém sabia quem era Jesus. Ele voltou no seu discípulo que ele ensinava dia após dia. Colocou a mesma pergunta. O que vocês dizem de mim? Os discípulos estavam a tentar dar as respostas. Muitas das vezes, nós que frequentamos na igreja, quando alguém que não tenha fé cristã nos coloca a pergunta a saber qual é a visão da igreja, qual é o propósito da igreja, qual é a missão da igreja, nós temos essas respostas porque nunca lemos a palavra de Deus. Escuta, Pedro vai responder a Jesus a dizer, tu és o Filho de Deus, Messias. Jesus olhou atentamente a Pedro, disse a ele, não és tu, o Espírito do meu Pai no céu revelou o que eu sou. A igreja é revelada por Deus. O Espírito de Deus é que conduz a igreja. O Espírito de Deus é que revela a igreja por onde a igreja deve ir. A visão de Deus para a igreja. Jesus vai dizer ao Pedro, Pedro, não és tu, o Espírito do meu Pai revelou em ti o que eu sou. Todo cristão que vai na igreja deve ter a revelação de Deus naquilo que faz. Para adorar Deus é preciso que tenha a revelação de Deus. Para ouvir a palavra de Deus é preciso que tenha a revelação. Para ficar 1 hora, 30 minutos na igreja é preciso que tenha a revelação. É por isso, depois dele ter essa revelação, mas carne estava ainda a trabalhar. E ele disse, você vai me negar depois de galos cantar 3 vezes. O que me leva tão feliz, o que me deixa tão entusiasmado, o que me leva tão admirado, é que Pedro, apesar de galo cantar 3 vezes, ele negou Jesus, mas foi o único que teve a visão, o único que esteve ao lado de Jesus no meio dos 12 discípulos, ou no meio de 11, porque o outro era o traidor. Aleluia! Que Deus abençoe você que está conectado, acabou de partilhar, likear e gostar da nossa página. Faça-nos o favor, comenta, diga-nos por onde você está nos acompanhar. Vai na nossa página do YouTube, Langaba Antônio, subscreve-te para começar a receber as nossas mensagens. É assim que você estará a contribuir para o avanço do Evangelho. Aleluia! Que Deus abençoe. Escuta, Mateus capítulo 4, no seu versículo 18, a palavra de Deus nos diz o seguinte: Jesus andando junto ao mar da Galileia, viu a 2 irmãos, Simão, chamado Pedro, e André. Entende que Jesus estava a andar e ele viu 2 pessoas. Aqui nos fala da evangelização. Quando nós andamos para evangelizar, vamos encontrar uma, vamos encontrar 2. Vamos informar essas pessoas o evangelho da salvação, o evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Arrepende-vos, porque o Cristo Jesus está a voltar. Aleluia!
Que Deus abençoe. Ele viu Pedro, Simão chamado Pedro e André, os quais lançavam as redes ao mar porque eram pescadores. Simão, Pedro e André eram pescador profissional. Iam na sua pesca. Mas naquele dia, o problema não é o interesse da pesca, não é o interesse do seu labor, do seu trabalho, do seu ofício, o trabalho de dia a dia. Jesus queria, já que ele tinha uma profissão, queria lhes fazer pescador dos homens, não pescar os peixes, mas pescar os homens, trazer os homens para preparar esses homens para o reino do céu, alimentar estes homens. Aleluia. Vai notar que Jesus recuperou os pescadores. O mesmo Jesus fez sentar 5.000 pessoas e deu peixe. O mesmo Jesus, quando foi provado para que ele desse o imposto, ele foi buscar na boca do peixe. Simão, Pedro e André eram pescadores. Jesus lhes chamou na sua obra. Jesus fez sentar 5.000 pessoas, deu a essas pessoas peixes. Jesus, quando foi comprovado para saber se ele vai pagar o imposto ou dízimo ou não, ele mandou buscar na boca do peixe. Aleluia. Que Deus abençoe. Jesus queria nos ensinar, a visão da igreja nos leva no arrependimento. Aleluia. Então, João capítulo 1, no seu versículo 42, levou a Jesus olhando para ele e disse: Tu és o Simão, filho de Jonas, tu serás chamado Cefas, que quer dizer Pedro. Jesus queria trazer, muito obrigado Sérgio Conde, que Deus abençoe por onde você está conectado, tudo quanto que está faltando na sua vida, deixa que a surpresa maravilhosa de Deus aconteça no caminho da sua fé, que te levou você a se conectar nessa live, a glória que estamos a liberar, a bênção que estamos aqui a liberar, no caminho da sua fé, vai viver aquilo acontecer. Não duvida, isso vai acontecer. Aleluia. A visão que eu quero aqui falar, rapidamente, vou falar de 3 coisas. Vou falar missão, visão e valores para a igreja. Depois dali, vamos culminar, vamos concluir. A visão de uma igreja é que glorifica o nome de Deus. Visão. Aliás, missão da igreja é glorificar. Muito obrigado, Gabriel Sassa. Que Deus abençoe. Gui Mata, que Deus abençoe. Que Deus abençoe a todos aqueles que estão a partilhar o nosso direto. Que Deus transforme as vossas vidas. O tema é em abordagem a visão de Deus para a sua igreja. Aleluia. Se notar, a missão da igreja é de glorificar o nome de Deus e cultivar comunhão uns com os outros, segundo a mensagem de ordem divina, ide em todos os confins da terra, fazer tornar meu discípulo. Você hoje não está onde você nasceu, onde enterrar o seu umbigo, você não está lá. Você está onde Deus te chamou para evangelizar a boa nova. Que Deus abençoe a sua vida. Se está a obrar ao lado de um servo de Deus, vai maximizar o seu potencial, bebe do conhecimento, não trai, trabalha na fidelidade, porque a palavra de Deus diz: se vós sois fiéis nas pequenas coisas, irá nos confiar grandes coisas. Não seja como aquele que foi enterrar o seu talento. Você recebeu um talento, é preciso você multiplicar este talento. Quando o dono da obra virá dar conta que você conseguiu multiplicar. Aleluia. Que Deus abençoe. A missão dentro da visão. O tema, visão de Deus para a igreja. Vou explicar a missão. A nossa missão, como filho de Deus, a nossa missão, dentro da visão da igreja, a nossa missão é os princípios do meio da oração. A nossa missão é orar sem cessar, como disse um Tessalonicense. Orar sem cessar. Orar para pastores, pastor orar para os crentes,
assim sucessivamente. Igreja orar para as autoridades eclesiásticas, autoridades militares e civis, autoridades estabelecidas. Essa é a missão da igreja dentro da visão de Deus para a igreja. Evangelizar no discipulado. Pastor, há 5 anos, há 10 anos, servindo Deus, é preciso que a sua volta haja equipe de relevo, o dia que vai partir na eternidade, que essa obra não desfalece, que essa obra não desaparece, que a visão de Deus possa continuar. O sogro de Moisés disse a Moisés: não te importa você escolher a sua volta pessoa que vão te ajudar, porque aqui a nada poderá ficar cansado. Se você não quer ficar cansado um dia, trabalha com as pessoas que estão à sua volta, vão poder maximizar a sua obra. Vão poder maximizar a visão que você recebeu diante de Deus. Que Deus abençoe a sua vida. Não faz como os outros têm feito. O seu filho na fé está ali, nunca deu-lhe a oportunidade de ele poder ouvir, mas um dia ele vai lhe mandar na missão, lá na missão que ele vai falar. Não. Senta como pai, escuta o que teu filho está a pregar, ensina ele o que ele deve se comportar, assim quando enviar para a missão, ele não vai cometer erro, ele não vai tropeçar. O governo é que recruta mancebos, é que recruta militar, que leva na formação, depois de levar militar na formação, vai equipar estes militares, vai entregar armas, fardamentos e vão abastecer para estar em prontidão. Quando haver ataque, essa tropa vai poder enfrentar. É a mesma forma na igreja. Pastor, profeta, doutor, evangelista, apóstolo, vamos trabalhar no discipulado. Aleluia. Missão da igreja é implantação das igrejas. A igreja começa a igreja de casa. A igreja de casa onde tem 2, 3, 4, 5 pessoas. Vai sair da igreja de casa para crescer uma célula. Vai sair numa célula para depois ascender a grande categoria de 100, 200, 300 pessoas para louvar a Deus. O objetivo da igreja não está dentro do dinheiro. Dinheiro, claro que vai responder para pagar a renda. Dinheiro vai responder para comprar matérias didáticas que poderão usar para a secretaria, poderão usar e pagar outros impostos. Mas dinheiro não pode estar na primeira posição na igreja. Se dinheiro começar a ocupar a primeira posição na igreja, então não vão atingir o objetivo. Mas dinheiro responde em várias demandas. É porque a igreja não é só apenas uma organização não lucrativa, mas a igreja prepara as almas ao encontro do nosso Senhor Jesus Cristo. Que Deus abençoe. Missão da igreja é da formação de líderes. A igreja deve formar líderes. Líder para o reino dos céus, líder para a vida social, líder para famílias, líder para o país, líder para poder ganhar o mundo. Essa é a missão da igreja. A igreja não pode só formar preguiçosos. A igreja pode formar os empreendedores. A igreja pode formar irmãs e irmãos. A igreja pode levar as pessoas a aprender vários ofícios que vai poder diminuir o índice da pobreza no país, na igreja, na comunidade, nas famílias. Visão de Deus para a igreja. Aleluia. Se ouvir a história da palavra de Deus, vai encontrar os reis eram pastores, porque eles tinham o seu rebanho, tinham suas ovelhas. Vai ver que eles tinham hortas, vinhas. Vai encontrar que havia pescadores. Significa
Jesus buscou discípulos trabalhadores. Ele não buscou apenas discípulos preguiçosos. Ele buscou discípulo trabalhador. Hoje, nas nossas igrejas, não estou aqui a apontar nenhuma igreja, nas nossas igrejas, notamos na permanência, os irmãos vão ficar 21 dias sem nem sequer ir trabalhar, 2 semanas nem sequer ir trabalhar, porque estão a esperar que a mão poderosa de Deus possa descer e que Deus possa abençoar. Não, a bênção não cairá no céu. A bênção virá no seu trabalho. Se o pastor prega a palavra e você lhe dá dízimo, e você lhe dá oferta, e você dá esmola, ação de graça, onde é que você vai buscar esse dinheiro? Você deve trabalhar. Porque se você não trabalhar, vai cair na armadilha daquelas pessoas que dizem o nosso dinheiro que eles estão a usar. Não. Irmão vai trabalhar. Pastor, profeta, evangelista, procura fazer uma coisa. É bem verdade, poderá dizer, Deus me chamou no tempo integral. Tudo bem, Deus te chamou no tempo integral. Uma igreja onde temos pastor, evangelista, profeta, doutor, apóstolo. Qual é o vosso trabalho numa única igreja? Será que você evangeliza? Ou você só espera pregar no domingo? Ou você só espera pregar na semana? Vai evangelizar nos bairros, vai evangelizar nos mercados, vai evangelizar nas famílias, para que este povo possa vir na igreja. Você só tem primazia e coragem de pregar aqueles que ganharam noutras pessoas. Alguma vez você já conseguiu ganhar uma alma? Muitas das vezes nós repreendemos as almas. Muitas das vezes nós falamos num ponto até de faltar respeito às almas, pensar que são crianças. Não. Na igreja nós temos idosos. Na igreja temos estudiosos. Na igreja temos pessoas que estudaram mais que o pastor. Temos pessoas que se formaram mais que você. Mas é preciso você entender de ora, dom e a graça, unção que Deus depositou em ti, quando estiver a liberar a palavra, entender que tipo de palavra que vai sair na minha boca. Será que poderá ferir a sensibilidade da igreja ou vai construir o ser humano para se preparar no encontro de Yeshua HaMashiach? Missão da igreja é exercendo compaixão e a graça. Missão da igreja é exercer compaixão e a graça. Missão da igreja é a graça tendo visto da continuidade da obra de Cristo através do dom espiritual. Essa é a missão da igreja. Aleluia. Vamos ler mais um versículo bíblico. Escuta aqui. João capítulo 1, no seu versículo 50, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Que Deus abençoe você, meu irmão. Que Deus abençoe minha irmã. Que Deus abençoe todos aqueles que estão conectados, estão a partilhar, estão a comentar. Deus Todo-Poderoso possa abençoar. Eu e a minha família vos saudemos em nome de Cristo Jesus. João capítulo 1, no versículo 50, a palavra de Deus nos diz o seguinte. Jesus respondeu e disse-lhe, por que te disse, vi-te debaixo da figueira, crê coisas maiores do que estas vês. Ele disse, eu te vi por debaixo de uma figueira. Significa, em todo momento, Papá Maquiese, que Deus abençoe você, mestre, que Deus abençoe por onde você está nos acompanhando em Luanda, Angola, que Deus abençoe. Jesus está aqui a dizer que ele vos viu. Ele dizia a Natanael acerca daquilo que aconteceu. Se você subir um pouco, João capítulo 1, no versículo 48, disse-lhe Natanael, de onde me conheceste tu? Jesus respondeu e disse-lhe, antes que Filipe te chamasse, te vi eu, estando tu debaixo da figueira.
Aqui Jesus falava de Natanael. Antes de você ser servo de Deus, ele te conheceu. Você vendia no mercado. Você era estudante. Você era cobrador, gerente. Você era desempregado. Você frequentava a escola dominical. Frequentava o departamento da juventude. Frequentava o departamento das senhoras. Frequentava o departamento dos senhores. Fazia parte do coro. Era vocalista. Tocava viola, bateria. Mas Deus, numa certa área, Deus te chamou, você tornou a exercer dom ministerial da palavra. Não esquece aquele dom que te fez você aparecer diante de Deus. Aleluia. Que Deus abençoe. Jesus disse, ele lhe conheceu quando ele esteve sentado por debaixo da figueira. Jesus nos conheceu quando a gente fomos evangelizados. Ele nos conheceu, ele nos chamou. Que Deus abençoe. Aleluia. Escuta aqui. Qual é a nossa visão? Já falei da nossa missão. Agora eu vou falar da nossa visão e depois vou terminar nos valores. Para hoje é tudo. Uma igreja relevante baseada na multiplicação internacional, fundamentada na grande comissão. Visão da igreja é chamar, acolher e aperfeiçoar. Visão da igreja é chamar. Visão da igreja é aperfeiçoar. Essa é a visão da igreja. Aleluia. Visão da igreja é chamar e aperfeiçoar. Assim que será visão da igreja. Aleluia. Que Deus abençoe. Que Deus Todo-Poderoso abençoe a sua vida. Transforma a sua vida. Dá-te a força para que você possa beneficiar da graça. Missão, já explicamos, é de evangelizar. Visão é de você chamar, escolher e aperfeiçoar. Através dos ensinamentos, vai ganhar as almas para Jesus, cidade em cidade, para a glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Esta é a visão da igreja. Que Deus abençoe. Para terminar, vou falar acerca dos valores. O nosso tema em abordagem, visão de Deus para com a sua igreja. Falei da nossa missão, falei da nossa visão, vou culminar, falar acerca dos nossos valores. Os valores que a igreja tem é de crer a um só Deus. O valor da igreja é crer a um só Deus. Entende? O valor da igreja é crer a um só Deus. Não entra nas disputas, não entra em discussões, não entra em palavras contraditórias para aquela pessoa que fala da tradição, para aquela pessoa que fala dos nossos antepassados, da história, da geografia, para aquela pessoa que fala da antropologia, para aquela pessoa que fala das motivações das nossas raças. O valor da igreja, os valores que a igreja tem, é crer a um só Deus, o único mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Crer em um só Deus, o único mediador entre os homens e Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo. Cremos que a Bíblia é a palavra de Deus, a única regra da fé conduta. Vamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, a única fé e a conduta que nos leva. Cremos que somos instrumento usado por Deus para a propagação do seu reino. Aleluia. Que Deus abençoe. Senhor nosso Deus, Pai da glória. Falamos hoje acerca da nossa missão, da nossa visão e dos nossos valores na visão de Deus para a sua igreja.
Obrigado pela presença de todos os irmãos, diretamente e indiretamente, que tiveram tempo de comentar, de gostar da nossa página.